Nós, seres humanos, vamos descortinando aos poucos as diversas faces que compõem a vida. Parte do que nós conhecemos nos é facilmente perceptível. Já outra parte do que conhecemos já não é tão perceptível assim como o mundo quântico, por exemplo. A gente conhece em teoria, matematicamente já está tudo definido, mas você imaginar como as coisas acontecem lá no mais íntimo do limite, em que a energia e matéria se transmutam numa coisa e noutra a cada bilhões de micro-instantes dentro de um segundo, aí a gente não consegue chegar lá, mas a gente conhece. Só que a vida também tem painéis que estão além do que nós imaginamos conhecer. Mas esses painéis, não é pelo fato de não serem percebidos que a gente, entre aspas, não possa vislumbrá-los ou deduzir pelo efeito que eles causam na vida dentro da Matrix, vamos assim dizer. E um desses painéis, um dos mais intrigantes e um dos mais instigantes que eu conheço é o da astrologia. Só que a astrologia é um termo que, por mais rico e ancestral que ele possa ser, e é, esse termo não traduz todos os painéis que envolvem os seus compêndios. E hoje, olhando para o mundo como ele é, e vendo os diversos caminhos, as diversas escolas de astrologia, ou ramos astrológicos que estão disponíveis, né? Alguns, para o meu gosto, são muito pirotécnicos, muita pirotecnia, muita coreografia, mas não há profundidade, mas outros são formidavelmente profundos e aplicáveis, e cuja função, mais e mais, a vida humana vai descortinando aos poucos, ainda que não seja cientificamente comprovável a relação de causa e efeitos, mas não é exatamente porque nem tudo que compõe a astrologia é verificável no âmbito de um laboratório. Então, sim, forças, algumas conhecidas, mas na sua maioria desconhecidas, movimentam essa história. Que história? A vida. Mas não há como a humanidade pensar que agora entende de astrologia. A humanidade somente nas suas gerações futuras irão compreender vários painéis que compõem a astrologia, mas que hoje, nos tempos em que vivemos, nem mesmo astrólogos e astrólogas extremamente competentes, sérios e dedicados, muitos não têm a menor noção da gênese mais ancestral por trás de todo esse processo. Na gênese disso tudo está um conteúdo mitológico que os astrólogos não costumam a ele se referir. Eu nunca vi nenhum astrólogo fazer referência a isso. Aí alguém poderá pensar, você não viu cara pálida, porque exatamente não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Mas eu penso que tem. E na perspectiva espiritual, eu até penso saber que sim. Em que sentido? Quando você observa a mais antiga fotografia das mais de 100 mitologias, a gente deveria arranjar um outro nome para isso, mas
por enquanto vai assim mesmo, mais de 100 mitologias ancestrais cujas histórias conseguiram sobrar ou passar à posteridade, chegar até os dias de hoje. Lá na chamada mitologia grega, você vê a história dos seres primordiais. Você também vê essa história em uma das mitologias do Egito. O Egito é um país tão rico que tem 4 mitologias. Tem a mitologia de Hermópolis, de Heliópolis, de Tebas, de Mênfis. Lá na de Hermópolis, você vê a questão da Ogdoad. Ainda que na de Heliópolis você veja a questão da Enéade, mas deixa para lá. A Ogdoad seriam os 8 deuses primordiais, cujos processos por ele gerados se desenvolveram e se desenvolvem até os tempos atuais. Quer dizer que só mergulharam 8? Não, mergulharam milhões de figuras lá do paraíso, nessa loucura dessa criação que a gente hoje vive, mas só, entre aspas, conseguiram produzir as suas missões, brincando com a pergunta do nosso irmão lá do início. Ou seja, do que estava encomendado, só esses 8 conseguiram gerar processos que tocaram o projeto de como se viver dentro dessa criação, levar esse projeto adiante. Voltando para a mitologia grega, que é mais simples a gente falar, porque os nomes são mais conhecidos do que se a gente for usar os da Ogdoad lá de Hermópolis. Então, indo basicamente para a mitologia grega, quando Caos, Tartar e Eros, que é a tríade inicial, tipo Brahma, Vishnu e Shiva, lá do hinduísmo, quando Caos, Tartar e Eros, e logo depois de Eros saiu Nix, e de Nix e Eros saiu uma série de seres, um desses chamado Cronos, não Cronos, pai de Zeus, mas um Cronos ancestral, também chamado de Aeon e também chamado de Moros. Esse ser, lá atrás, ele percebeu um problema no código de todos os seres que existiam, inclusive dele próprio, e ele começou a medir o peso do tamanho que a queda do Criador havia registrado no código de vida gerado no âmbito interno dessa criação, e ele começou a medir quanto desse código estava presente no código pessoal de cada ser. Em outras palavras, quanto desse código doente do Criador caído estava presente no código de cada ser que surgiu a partir desse código fonte adoentado. E Moros, então, mediu o peso da podridão ancestral, o peso do câncer ancestral. Foi aqui que surgiu essa coisa que hoje a gente chama aqui no lado biológico de câncer. Era de todo tipo, e ainda é. Só que agora foi biologizado, desculpem a expressão que não existe. Tá? Tornou-se algo biológico, mas nessa época era algo demo e ainda é. A biologia só surgiu em termos mais recentes dessa criação. Mas muito bem, Moros, lá atrás, ele começou a medir esses códigos e surgiu um outro ser chamado Anak, que ao lado de cada medida de Moros, em termos de código de podridão ancestral, Anak dizia do tipo de necessidade que aquele tipo de código doente iria enfrentar no futuro. Quando isso aqui, ou seja, o código doente e a necessidade que aquele tipo de código doente teria que enfrentar por portar aquele código doente, quando isso aqui surgiu, a Trimurti, ou seja, Brahma, Vishnu, Shiva, melhor dizendo, Caos, Eros e Tartar, queria saber de Moros essa tabela de vulnerabilidade de todos os seres para poderem eles dominarem melhor as suas intrigas. E Moros resolveu não fornecer isso. Mas ele tinha que desaparecer. E como esses seres não morriam naquela época,
ele resolveu desaparecer, mas primeiro ele criou 3 seres, que terminam sendo chamados de moiras, e deu a elas 1/3, ou melhor dizendo, 25% do seu conhecimento, e guardou 25% para ele, ainda que Moros tenha ficado com 100%, mas desapareceu e deixou as 3 moiras, cada uma delas com a parte do seu conhecimento, e os deuses foram encher o saco das moiras. Aqui surgiu a astrologia. Porque essas moiras, esses seres, eles começaram a... Cada uma das moiras, né, era especialista em algum dos aspectos. Eu não vou poder ir a fundo, porque o tempo não permite, então vou ter que apressar aqui a resposta. Então, as moiras, elas ficaram com a fama de que sabiam o destino dos seres. Nessa época, obviamente, não existia ser humano. Não existia nada nem de biológico. Era só vida no universo vizinho antimaterial. Na mitologia nórdica, Moros é chamado de Orlog e as moiras são chamadas de Norns. E na mitologia nórdica tem algo que não existe na mitologia grega, que foi o trabalho do tear da vida que Orlog e as Norns fizeram. E na mitologia nórdica surge o conceito de Wyrd, que seria a teia da vida. Um dia desse eu dei uma palestra, Wyrd, da teia quântica, alguma coisa assim. É de fato uma teia quântica, que aponta as possibilidades dos destinos. Torna a dizer, a astrologia nasceu aqui, dos deuses. Era ainda dos humanos. Os deuses queriam saber do destino deles, mas as Nornes ou Moiras ou ninguém sabia. Talvez Moro soubesse, o Orlog soubesse, mas o cara sumiu. Mas antes dele sumir, ele disparou setas com o conhecimento dele para o futuro. E essas setas ficariam flutuando aí, até que um dia, na evolução, no dia que surgisse, prestem bem atenção, no dia que surgisse espécies que pudessem compreender essa questão, que questão? Do que o conhecimento de Moros apontava, essas setas cairiam, entre aspas, no âmbito da vida dessas espécies. E as setas que Moros atirou lá atrás caíram primeiro no templo de Asgard. Aí a gente já vai para a mitologia nórdica de novo, ou seja, a cidade de Odin. Só que há 300 milhões de anos lá houve um Ragnarok, guerra na Yggdrasil. Yggdrasil eram 8 níveis desse universo vizinho e mais o sistema solar onde hoje nós existimos. Na época, cerca de 300 milhões de anos atrás, Marte era o mundo desse universo envolvido na Yggdrasil. A Terra era só um laboratório. E quando o Ragnarok começa, e terminou ferrando com a vida em Marte, ferrou com a vida nesses 9 níveis, um ser chamado Kvasir, lá de Asgard, ele solta as flechas que ele havia encontrado de Moros e joga a coisa para frente. E o que é que ele viu? Há 300 milhões de anos, eles conseguiram ver lá de Asgard, eles olharam, viram que Marte tinha se ferrado, mas vizinho a Marte tinha um planetinha, que é a Terra, um pouco maior que Marte, e eles viram uma coisa soltando fogo, que era um vulcão. E então Kvasir endereçou as 3 flechas de Orlog, ou de Moros, na direção daquilo ali. E aquilo ali era onde hoje é a cidade de Edimburgo, na Escócia. Se alguém que me escuta já teve a oportunidade de ir a Edimburgo, lá em Edimburgo, cidade belíssima da Escócia, tem um castelo de Edimburgo que fica no morro, no monte. E esse monte, há 300 milhões de anos atrás, era um vulcão. E foi
o fogo desse vulcão que a turma desses níveis do universo vizinho viram, e de lá mandaram as tais flechas. E diz que uma das flechas de Orlóvio de Moros caiu lá, onde hoje é Edimburgo, na Escócia, uma outra em Split, na Croácia, e outra na Índia, mas isso é uma outra história. Qual a questão? A questão é que, ao longo desses últimos 300 milhões de anos, a vida foi evoluindo, ferrou-se em Marte, mas terminou recomeçando na Terra, e agora a gente chega a um tempo em que alguém chamado Parashara, pai de Krishna Dwapayana, também conhecido como Vyasa, que foi quem escreveu Mahabharata. Esse Parashara, ele escreveu o primeiro livro de astrologia que existe na história humana, ainda que Parashara não fosse um ser humano como nós somos, era um ser híbrido, parte humana e parte alguma coisa. E Parashara escreveu esse livro de astrologia védica que existe até hoje, mas o nome é uma coisa muito grande aquilo lá. Ele teria que ser pronunciado em sânscrito, então não vou dizer aqui para não passar vergonha. Mas Parashara, ele então escreveu esse livro, por quê? Porque nessa época, muitos seres apareciam nesse universo vizinho, na confluência entre os dois universos, e aqui na Terra, já que a Terra nessa época passou a ser o centro dessa confusão, por uma série de motivos, mas principalmente porque as flechas de Moros caíram aqui na Terra, ninguém percebe isso direito. E então Parashara escreveu esse livro, por quê? Porque muita gente chegava e dizia: ei, eu sou avatar de Vishnu, ei, eu sou avatar de Shiva, ei, eu sou enviado de Brahma, ei, eu sou avatar... E Parashara disse: oh, eu vou escrever aqui um livro, combinado com o pessoal da Trimurti, porque a gente vai colocar aqui vários critérios para identificar efetivamente quem é que vai chegar aqui e diz: ah, eu sou enviado de Vishnu. A gente vai checar os critérios para ver se os dados batem, porque a turma do universo vizinho só vai mandar gente para cá se tiver totalmente batendo aqui com os critérios. Isso para identificar os tais avatares. Rama, Krishna foram figuras confirmadas como super avatares, avatares Keshava, avatares de Purna, de altíssimo nível, desse pessoal da Trimurti, exatamente através das confirmações astrológicas que, nesse livro que Parashara produziu, estavam bem delimitadas, explicando em detalhe nascimento, circunstância de nascimento, dia, hora, a posição disso, daquilo. Então, assim, essas forças, eu fiz esse caminho todo, primeiro para mostrar como tem questão astrológica perdida na mitologia, que a astrologia atual nem tem noção, não está nem aí para nada disso. Mas são forças que ainda atuam. A teia, o Earth, ainda funciona redondinha, bem, ela não é tão redonda assim, mas o trabalho das Nornes ou das Moiras, de uma certa forma, continua. E o trabalho dos espíritos, quando vão organizar o programa espiritual do nascimento de um ser humano, porque nós, os humanos, nascemos como animais de estimação dos deuses, só que eles todos faliram e a Terra, devido ao fechamento dos portais, sobrou para os humanos, e hoje a astrologia que nós herdamos de Parashara serve também para confirmar, através dos seus mapas astrais, quem é quem na história, em termos de ser mandado ou não, encomendado ou não, aí de cima, o de cima aí não é lá do alto, é só dessa turma aqui, desse universo vizinho, e quem não é. Quem se apresenta e diz: eu sou, mas você vai olhar no mapa astral e não é. Então, o mapa astral não só tem essa função, como os astrólogos sabem, tem várias outras funções, mas em resumo, senão eu vou ficar falando aqui muito tempo e a gente já está além do limite aí previsto,
de fato existem forças, algumas que a gente pode, junto com a ajuda da astronomia, apoiar os trabalhos astrológicos, mas tem outras tantas forças que têm a ver com os arcanos, o inconsciente coletivo de Jung, as egrégoras que eu estou sendo obrigado a falar nas últimas palestras que tenho feito, os campos mórficos das espécies, há uma série de campos quânticos e outras forças que também funcionam por trás da teia que tece a vida, e agora sim a vida dos humanos, porque os humanos passaram a existir. E então o Goethe, que um dia tratou da vida dos deuses, como tem vários espíritos de figuras que foram um dia isso aí, hoje são humanos, então virou uma mistura, mas como eu disse, essa mistureba, desculpem a expressão, a astrologia de hoje não tem olhos para ver. Talvez a astrologia das gerações futuras humanas, quando humanos bem mais esclarecidos que nós, que fazemos parte dessa atual geração, possam estar aqui na Terra, então vão de fato poder ver quão rico é o contexto de forças, ou quão complexo, ou quão maluco é o contexto de forças que estão por trás disso que a gente chama de vida humana. E, mesmo sendo insignificantes, a vida de qualquer ser humano é totalmente importante no concerto da vida cósmica. É uma pena que a Terra não possa suportar tantos habitantes, mas o universo precisa loucamente dos seres humanos, e a astrologia do futuro é que vai explicar o porquê dessa necessidade. Mas a do presente continua firmemente sendo bem trabalhada por muitos, por outros. Deixa um pouco a desejar, mas é uma área muito séria e precisa ser estudada.